São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Eu te peço, Espírito Santo, vem tocar o nosso coração, vem conduzir todo esse momento de ministração, vem tirar do nosso coração a dureza, vem tirar do nosso coração o orgulho, a vaidade, vem tirar do nosso coração a autossuficiência. Faz-nos barro mole que se deixa moldar pelo oleiro nesta manhã. Vem, Espírito Santo, acalmar as mentes agitadas, curar os corações feridos, que nós tiremos os olhos do nosso sofrimento, deixemos o vitimismo e comecemos a olhar para Deus, porque Ele é o centro, não os nossos problemas, não o sofrimento que atinge nossa mente, alma e coração. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. João 16, 33. Eu gosto demais desse versículo, eu já preguei sobre ele várias vezes. E cada vez que a gente lê uma passagem, é interessante, né? Cada vez você está vivendo uma coisa diferente, então cada vez o seu entendimento da palavra é expandido, né, de alguma forma. Como dizia o filósofo Heráclito, ninguém mergulha no mesmo rio duas vezes, né? Se você mergulhou no rio agora, daqui a 5 minutos a água já se movimentou e já é outro rio. Então, cada vez que eu leio essa passagem, Deus fala comigo uma coisa diferente. Ontem, ela tocou muito meu coração. Só situando você, nós estamos aqui já naquilo que é chamado discurso de despedida. Então, nós estamos aqui há poucos dias da crucifixão de Jesus. Então, Ele está dando, imagina, no último momento da vida, você pressupõe que, por exemplo, se você vai conversar com uma pessoa que te ama muito, ela está para morrer, você pressupõe que ela não vai te falar, nossa, o Corinthians perdeu ontem, né? Porque ela vai te falar algo importante, algo tipo assim, é um testamento espiritual, né? Testamento emocional. Então Jesus estava falando algo muito importante para os discípulos, porque ele sabia que ele ia morrer. Isso aqui é poucos dias antes dele morrer. Então Jesus disse, ele foi falando antes, sobre as perseguições que os discípulos iam sofrer, etc. Aí no final ele disse, versículo 33, eu vos disse essas coisas para que em mim, guarda bem essa palavra, em mim, tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, ou em outras traduções, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então veja bem, Jesus disse, olha, muitas dificuldades vocês vão enfrentar, muitas contrariedades vocês vão enfrentar. Mas no meio de tudo isso, vocês podem ter paz em mim. Não é? Tende coragem no meio das aflições, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Veja bem, gente, a gente tem que entender que a paz do cristão não está nas circunstâncias, a paz do cristão está em Jesus. A sua paz não pode depender das circunstâncias, a sua paz não pode estar nas circunstâncias, a sua paz tem que estar em Jesus. E é aquilo que eu dizia na oração. O sofrimento, muitas vezes, ele realiza o ofício de nos deixar muito egoístas. Você já percebeu que, às vezes, uma pessoa que está sofrendo, ela não vê nada, muitas vezes, né, além de si mesma, além dos seus próprios sofrimentos. A gente entende, a gente se compadece. Mas eu preciso dizer, o seu sofrimento de hoje, a sua contrariedade de hoje, não é o centro da sua vida. O centro da sua vida é Jesus Cristo. Então, com todo carinho, né, a sua dor, o seu sofrimento, aquilo que está sendo difícil para você, eu entendo. Tem coisas que são difíceis para mim também, não é? Mas eu digo para você, tire os olhos desse sofrimento. Não caia no erro, é um erro hediondo da nossa parte, me perdoe a hipérbole, o vitimismo, né? Ficar com dó da gente mesmo, olha como eu sofro, olha como eu sou bom, olha como eu sou perseguido. Não é esse o caminho, isso não vai te levar a lugar nenhum, sabe? Não é essa postura que o cristão deve ter. Então, repito, Jesus está dizendo, para que tenhais a paz em mim. É nele que a gente tem a paz. A paz do cristão não está nas circunstâncias, está em Jesus. Com Jesus é possível ter paz mesmo em meio à guerra. Com Jesus é possível ter paz mesmo em meio aos piores combates da vida. Talvez você já começou essa segunda-feira cansada, pelos combates que você teve à noite, sonhos ruins, insônia.
pelos combates que você teve no final de semana. O clima na sua casa não está bem, está pesado, são acusações. Sua cabeça não está descansando porque você está devendo e não tem como saldar suas dívidas. Muitas tribulações. Você poderia nomear aqui suas aflições, suas contrariedades, né? Mas Jesus está dizendo, é possível ter a paz se você estiver enraizado em mim. É possível ter paz, sabe? E olha, como eu disse, mesmo no meio da guerra, é possível ter paz com Jesus. E Jesus está sendo direto. No mundo vocês vão ter aflição. Todo ser humano tem aflição, sabia? Na vida. Mas nós cristãos, nós seguimos um Deus vitorioso, mas também um Deus crucificado. E há um montante de aflição que é depositado nos nossos ombros para que nós completemos na nossa carne o que falta à cruz de Cristo, como disse São Paulo aos Gálatas, né? Para que nós unamos o nosso sacrifício de amor ao sacrifício redentor de amor dele, para que o nosso sacrifício de amor de cada dia também se torne redenção. Mas eu vou explicar mais sobre essa palavra aflição. Jesus disse, no mundo terei aflições. A palavra que ele usou aqui, que São João escreveu, do grego, é a palavra thlipsis, que poderia ter sido traduzida como tribulação. No mundo tereis tribulações. Poderia ter sido traduzida como opressão. No mundo tereis opressões. Poderia ter sido traduzida como pressão, né? Você já percebeu que às vezes os problemas, eles realizam uma pressão sobre a gente, né? Parece que tem uma pressão na nossa mente. Talvez você está assim hoje. Parece que tem uma pressão. Eu dizia ontem na quaresma, nos 40 dias com São Miguel, na quaresma de São Miguel, que eu fiz ontem à noite, né? Tem domingo também, que o Senhor me revelava pessoas assim, vivendo situações sérias, sentindo pressionadas. Às vezes a aflição, ela te pressiona. E um outro sentido etimológico da palavra filipsis é a seguinte, é a sensação de você estar num lugar no qual você está experienciando uma forma de sufocamento. Um sufocamento, assim, por exemplo, você está num lugar apertado, você se sente meio sufocado, né? Então, Jesus está dizendo, no mundo você vai enfrentar pressão, tribulação, aflição, você vai se sentir muitas vezes sufocado pelos problemas. Jesus está sendo direto, ele não enganou a gente. Mas, gente, tudo isso que a gente vive não é sinal de abandono de Deus, pelo contrário. Isso é o campo de batalha da fé. Nós vivemos todos os dias uma grande batalha espiritual e uma grande batalha humana também. Quando não existe vencedor sem cicatriz, sem marcas. Por quê? Porque o combate é árduo. Se você está no meio do combate, tenha certeza que você está no caminho da vitória. É um combate, sermos íntegros, vencermos a nós mesmos, as nossas más tendências, os nossos defeitos, nosso temperamento, os defeitos do temperamento. É um combate você ser fiel ao seu matrimônio, eu ser fiel ao meu sacerdócio, eu ser um bom padre, você ser uma boa mãe, um bom pai, porque levar com a barriga é a coisa mais fácil, né? É um combate você dizer não às propostas desse mundo. É um combate você dizer sim ao amor e não ao egoísmo. É um combate você viver a esperança, a fé, o amor. É um combate você colocar a palavra de Cristo em prática, você testemunhar Jesus no mundo que está cada vez mais afastado de Jesus. Então, isso é o combate da fé, sabe? Mas como disse lá São Paulo, não precisa ler, isso eu estou citando, 2 Coríntios 4, 8 e 9, em tudo nós somos atribulados, de todos os lados, mas não somos vencidos, não ficamos angustiados, permanecemos na angústia. Não, as tribulações vêm, mas nós somos a igreja do Senhor, e Ele que venceu na cruz vai vencer também em nós. Mas o fato é o seguinte, eu falei aqui da raiz, né, da palavra filipsis, né, a aflição. Aflição também pode ser traduzida, essa palavra, como contrariedade, né? E na raiz da palavra, o que é contrariedade? A palavra contrariedade vem do verbo contrariar, né? O que é contrariedade? É um não. É um não que a vida te dá. Então, como lidar com esses nãos, com essas aflições que se desdobram nos nãos, né? E o como pode ser? Esse não pode ser, gente, uma grande contrariedade ou uma pequena. Por exemplo, a porta que bateu no seu dedo lá, né? Os santos, eles viam cada detalhezinho como uma oportunidade de santificação e como algo que Deus permitia, né? A porta que bateu no seu dedo, que fechou lá a porta do carro, né? Um processo que não anda, algo que não dá certo, que demora, que é lento, né? Eu tive a inspiração de escrever ontem
preparar ontem essa pregação sobre esse tema, porque eu tinha que resolver o negócio, uma situação de uma passagem, uma viagem internacional que o padre vai, que mudou de data, então eu tive que ligar para resolver. Eu liguei 4 vezes, uma ficou 1h20, outra 57 minutos, outra 45 e outra 43. As 3 primeiras desligaram, não souberam o que fazer, desligaram na minha cara, né? E a gente tem tanta pouca coisa para fazer, né? E eu estava, Jesus, perdi a tarde, tinha gravação para fazer, mesmo no domingo eu aproveito para gravar as coisas que eu preciso gravar, né? E eu estava assim, bem desanimado assim, com isso. E aí eu fui tomar café lá na minha casa, um padre sentou, tomar café, a jantar, né, à noite, o padre sentou do meu lado, eu disse para ele a situação, ele falou, são as contrariedades, né, padre, da vida. Eu olhei para ele e falei, é isso mesmo. Ele nem sabia que eu estava pensando no programa, e estava pensando em como eu responderia aquilo, né? Porque são contrariedades. É um não que a vida me deu ali. Eu sou muito dinâmico, faço muitas coisas, mas ali eu tive que esperar. Tudo bem, teve problema no sistema de atualização lá da empresa aérea, não vou falar o nome, que dá vontade de falar. Mas não vou falar, a ineficiência, talvez. Mas foi algo que Deus me permitiu passar. E que eu tinha que escolher, ou eu me revoltava, ou eu xingava, ou eu acolhia com humildade, como um exercício para a minha santificação. Porque a contrariedade é a escola das virtudes. A contrariedade é a escola das virtudes. E sem ser virtuoso, ninguém é grato a Deus. A contrariedade, ela te obriga a viver virtudes, como a paciência. A paciência produz a perseverança, né? Como está escrito lá em Santiago. Sabe? Desculpa, em Cartas Romanos. A contrariedade, ela te obriga a exercer a paciência, ela te obriga a exercer a amabilidade, né? Dá vontade de brigar com aqueles atendentes que você vê que não sabem o que estão fazendo. Na terceira ligação, o atendente falava, isso aqui não pode fazer não. Eu falei, não, pode sim, eu já vi que dá, o outro já me ensinou, pode fazer. Ah, então tá bom, obrigado. Eu ensinando os atendentes, né? Não estou falando que está certo não, tá? Mas foi o que Deus me permitiu viver ontem. A realidade é realmente real, desculpa a redundância, é o que eu vivi. Está entendendo? Então, na escola das virtudes, que é a contrariedade, você pode ser mais manso. Eu tenho lido na quaresma de São Miguel, que eu estou fazendo todas as noites, o diretor espiritual dessa quaresma, não estou fraco não, está sendo São Francisco de Sales. O livro chamado Introdução à Vida do Devoto, a Filoteia. E São Francisco fala tanto da mansidão, tanto, eu acho fantástico. Porque ele era um homem de um temperamento muito forte, muito irascível, muito colérico. E ele fala que sem a mansidão, ninguém pode agradar a Deus, né? Porque Jesus é manso e humilde de coração. Então, numa contrariedade, você é obrigado a desenvolver a virtude da mansidão. Não é? Olha, cristão precisa ser manso. Ser manso não é ser uma topeira. Você tem que exigir os seus direitos? Sim. Mas existe uma maneira de exigir os seus direitos com mansidão e respeito e uma maneira grosseira. Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. Se você quer ser cristão, eu preciso ser manso. Primeira leitura de domingo retrasado. Dizia assim, faze os teus negócios com mansidão, de Eclesiástico, e serás amado mais do que os reis. Faze tudo o que realizas com mansidão. É ou não é verdade que uma pessoa mansa é uma pessoa amável, que tem amabilidade, que é uma pessoa capaz de se amar, né? Você consegue amar. Uma pessoa muito irascível, você não consegue amar, muito brava, muito irritada, que xinga sempre, né? Então, a escola da virtude, que é a contrariedade, ela te faz exercer a mansidão, a paciência, a humildade, né? Como falta a humildade, né? Hoje em dia. Sem humildade não há salvação, é a rainha das virtudes, né? A humildade. Então, estou citando contrariedades. Uma resposta atravessada que você recebe, algo que acontece mais lento do que você esperava. Como nós temos dificuldade de lidar com pessoas lentas, com processos lentos, você já percebeu? Eu também me incluo, né? Se você é mais dinâmico, eu sou uma pessoa bem dinâmica, mas mesmo se você não é, hoje as coisas são muito acessíveis, muito fáceis, né? Estão a um clique de você, né? Só que nem tudo está a um clique, tem coisas que são analógicas, né? Não são digitais. Os relacionamentos, o crescimento, as pessoas, os processos, né? Uma calúnia é também uma forma de contrariedade. Quantas vezes a gente sofre uma calúnia e uma fofoca, né? E claro, é muito ruim sofrer uma calúnia, uma fofoca, mas às vezes nosso nome vai para a boca do povo, sobretudo quando você se torna muito exposto, né? Como nós aqui, facilmente seu nome vai para a boca do povo, né? É uma contrariedade muito grande, mas você sabe que eu estava lendo na Imitação de Cristo algo que chamou muita atenção.
falando assim, o que a gente tem que fazer quando a gente lidar com a calúnia? A Imitação de Cristo, do Thomas de Kempis, é um livro que tem santificado gerações, né? Muito interessante. Dizia assim, se você está sofrendo uma calúnia, se te acusam de algo que você é, de um erro que você cometeu, aceita com humildade e procura te corrigir, né? Porque às vezes a pessoa está falando, você é grosso, você fica revoltado. Aí eu pergunto para você é grosso? Você vai falar, sou. Então, tudo bem, o outro não tem que falar, todo mundo tem direito à boa fama, mas diz a Imitação de Cristo, corrige em você aquilo que falam de você e que as pessoas têm razão. Corrige. Humildade, né, para aceitar. Porque o orgulhoso, ele não aceita, gente, correção. Ele é o super-homem, ele está sempre certo, não existe kriptonita para ele, né? O orgulhoso, você errou nisso. Como você fala que eu errei? Mas, meu amigo, você errou, você é um ser humano, os seres humanos erram. Não tem problema, alguém que te fala que você errou não está te humilhando, nem deixando de te amar, né? A gente devia agradecer as pessoas que nos falam, claro, há jeitos de falar, né? Mas uma pessoa que te aponta uma área na qual você precisa amadurecer é uma pessoa que está querendo o seu bem, né? Porque, gente, veja bem, quem ama, corrige. Quem não ama, deixa o cara se estrepar, como diz por aí, né? Se você ama, você está disposto a se indispor com a pessoa para fazer a pessoa crescer, né? Olha o trocadilho. Você está disposto a se indispor com alguém? Senão que você ama. Porque quem não ama não quer confusão, gente. Quem não ama quer sossego, entendeu? Ah, que se exploda, não estou nem aí. Foi ótimo lá. Não, não foi ótimo. Então, se te querem te corrigir, diz a Imitação de Cristo, procura se emendar, se o que falam de você é verdade. Contudo, se o que falam de você não é verdade, não se justifique diante das acusações. Não se justifique. Porque se você se justifica, é sinal que você ainda é carnal e vive apenas para agradar os homens e não a Deus. Olha que forte isso aqui. Dorme com um barulho desse. Porque a própria Santa Teresa d'Ávila dizia que ela tinha dificuldade, até os santos, de não se justificar. Porque a nossa tendência é querer provar que a gente está certo, né? Mas olha, quem está te acusando muitas vezes não quer saber a tua versão, ele quer te acusar, né? Fofoqueiro não quer te entender, ele quer te criticar. Se ele quisesse te entender, ele vinha conversar com você, perguntar o porquê aconteceu aquilo, por que você reagiu daquela forma, né? Então, a Imitação de Cristo diz, se te acusam de algo que você não fez, silencia, não se justifica. Porque se você se justifica demais, é sinal que você ainda vive na carne, não no espírito. E vive mais para agradar aos homens, às pessoas, do que a Deus. E nisso não há virtude, né? Essas calúnias, né? Nós temos, dizia São José Maria Escrivá no sulco, número 41, que a gente tem que se preocupar menos com a opinião dos outros. Porque a preocupação excessiva com a opinião dos outros, ela revela um orgulho e uma vaidade enraizadas no coração, né? Os santos, gente, e claro, a gente está caminhando para lá, né? E a gente quer amadurecer e crescer, mas eles se preocupavam cada vez menos com o que diziam deles, né? Cada vez menos. São José Maria de Escrivá disse que a única calúnia que a gente tem que se justificar é quando é uma mentira que envolve um escândalo público, que vai escandalizar a fé dos outros. Cunho moral, etc. Falaram que você traiu a sua esposa, você não traiu. Aí lá na igreja todo mundo vai começar a falar, o cara é o coordenador, né? E traiu a esposa. A sua esposa vai falar, falaram para mim que você me traiu, vou embora. Aí você tem que tirar limpo essas questões de escândalo. Mas se não, é o caminho de Jesus, é o caminho do santo. Ser cristão é isso, me perdoe. Talvez você queria até uma coisa mais elaborada, uma meditação para assumir as acusações. Não tem. No mundo a gente vai enfrentar aflição. No mundo você vai enfrentar calúnia. No mundo você vai enfrentar pessoas que fazem questão de não te entender e de distorcer o que você faz, né? Porque só Deus conhece as intenções. E Deus julga nem sempre só os resultados, Ele julga também as intenções. Talvez você mirou no 90 e acertou o 70. Deus viu, nossa, Ele quis ser santo, Ele quis acertar, né? A intenção era íntegra, a intenção era pura. Então, se Deus preocupar cada vez mais com a opinião dos outros e sabe, não se ofender tanto pelo que as pessoas vão falar, sabe? Não se defender, não se ofender tanto. Sabe por quê? Porque nisso há uma sabedoria muito grande. Porque veja bem, a sua justificativa, a sua defesa, a sua preocupação, a sua agitação não vai impedir o fofoqueiro de fofocar, entendeu? Então há uma sabedoria nisso. Você se preserva, entrega a Deus e deixa a pessoa falar o que ela quiser. Como eu disse, se for uma questão moral, você vai se envolver. Coisas que envolvem escândalo, né? Mas o fofoqueiro não vai parar de fofocar, o violento não vai parar de ser violento, o mal não vai deixar de ser mal. Então, quando você
deixa de lutar os combates que não são saudáveis, que não são os que Deus quer que você lute, isso é sabedoria. Porque veja bem, o inimigo trabalha para te esgotar. Talvez Deus não quer que você entre nessa confusão da calúnia. É um combate que vai te esgotar, mas tem um outro combate lá na frente, mais importante. Esse você vai precisar lutar. É pela sua família, pela sua salvação, sabe? Então a gente tem que ser criteriosa, para eleger os combates que a gente vai lutar. Nós vamos lutar, né? Porque, gente, as aflições, elas estão aí. Elas vão acontecer. Elas acontecem. A aflição de um problema familiar, a aflição de perder uma pessoa que se ama, a aflição de perder momentaneamente a boa fama, a aflição de uma frustração, né? É uma outra forma de não que a vida te deu. E a gente tem que se mover para além da contrariedade e da frustração. Porque tem gente que fica a vida inteira estacionado, sabe? Na frustração, na contrariedade. Mas não podia ter acontecido. Ei, me perdoe. Aconteceu, tá? Aconteceu. O que aconteceu, está acontecido, né? Mas não podia ser assim. Ei, é assim. E o que você vai fazer com isso? O problema não é o que aconteceu ou não aconteceu. O problema é o que você vai fazer a partir de agora. Com essa contrariedade, com algo que contraria você. Que não é o que você gostaria, que não é o que você julga como ideal, mas é o que está acontecendo. O que você vai fazer? A palavra nos ensina a responder com Cristo e como Cristo, né? Diante de tudo isso, diante das aflições que você pode nomear aí, qual é a postura? Primeira coisa, a palavra já disse, se esconder em Cristo, se recolher em Cristo, para que tenhais a paz em mim. No meio dessa guerra, por isso que o recolhimento, a vida interior é muito importante, muitos santos falavam disso. Nessa guerra que você vive, precisa ter um espaço de silêncio dentro de você. Um espaço de recolhimento no qual Deus possa falar, no qual você possa ouvir a Deus. Talvez você já acordou hoje, você já ouviu as notícias, você já ouviu o podcast, você já ouviu minha homilia no YouTube, você já ouviu a homilia da Canção Nova, você já ouviu 15 músicas. Tudo bem, ouve essa pregação aqui até o fim, mas depois silencia um pouco. Recolha-se para dentro de si, né? É o lugar também onde Deus habita, como dizia Santo Agostinho. Recolha-se. Busque a paz em Deus, o Deus que habita em você. Padre, eu estou num setor de trabalho, uma confusão, essa venda, gritaria. Recolha-se. Esteja em oração. É possível ter a paz em Cristo. Recolher-se em Deus para enfrentar as aflições. Segunda coisa, que a palavra mesmo diz, mas tem de coragem. Ou, em outras traduções, a palavra do grego também poderia ser, tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. O que é o bom ânimo, gente? É uma boa alma, é um bom enfrentamento. Ânimos do latim é alma, né? É um bom enfrentamento. É o contrário do desânimo. Pessoa desanimada. Talvez hoje você está desanimado, desanimada. Deus não quer que você se entregue ao desânimo. Isso é uma ordem de Deus. Deus não quer que você se entregue às queixas, ao vitimismo, ao desânimo. Não. Tem de bom ânimo. E haja com coragem. Lembra que eu falei antes para se recolher em si? Para encontrar Deus dentro de si? Porque o que quer dizer coragem? Cor agen, do latim. Agir com o coração. Cor é coração, né? Agir a partir do coração onde Deus habita. Recolha-se no seu coração, mesmo no meio dessa confusão. Se você puder visitar o Santíssimo, visite. Se você puder rezar o texto, óbvio, puder não, decida-se, né? A rezar. Mas cultive um espaço de intimidade, uma tenda de adoração dentro do seu coração. Porque Deus está dentro de você, também é um lugar onde Ele habita pelo batismo, aonde você estiver. Enfrente com coragem, e com bom ânimo. Gente, o bom ânimo, ele muda as situações. Eu digo para ti, uma pessoa desanimada, ela vai abordar uma situação procurando os problemas da situação. Uma pessoa com bom ânimo, ela vai olhar para o problema encontrando e procurando e encontrando soluções. É uma abordagem diferente. Como eu costumo dizer, tem pessoas que têm uma solução para cada problema e tem pessoas que têm um problema para cada solução, né? Não seja esse segundo grupo, por amor de Deus. Sabe, enfrente os problemas com bom ânimo. Tentando enxergar, porque eu digo para você, esse problema de hoje, ele não vai te matar, tá? Você vai superar isso aí. Isso que está pesando sobre você.
essa situação que parece que é o fim da sua vida, esse desespero talvez no seu coração, esse cansaço, isso vai passar, como muitas coisas já passaram na sua vida. E se você combater do jeito certo, você vai sair disso mais sábio, mais sábia, mais santo, mais forte, mais feliz, mais cheio de Deus, mais perto do céu. Tem de bom ânimo. Enfrenta esse problema, essa contrariedade com bom ânimo. E por que a gente tem que ter bom ânimo? Por que a gente vai encontrar paz? A resposta está aqui. Última palavra que Jesus disse: eu venci o mundo. Veja bem, Cristo já venceu o mundo. Então, não é nem questão de tempo, é algo que já aconteceu, que só precisa se atualizar na história. Você já é um vencedor. Tá? Você já é uma vencedora. Você já venceu, porque a sua vitória é Cristo. E Cristo diz: eu venci o mundo. Ele disse isso aqui antes da ressurreição, mas para Deus não existe tempo, né? O projeto de Deus já tinha acontecido, só não tinha se atualizado naquilo que é o tempo fugídio, que a gente conta o tempo da história, como dizia Santo Agostinho nas Confissões, ele faz uma filosofa sobre o tempo, acho muito interessante. Jesus disse: eu venci o mundo, mas ele não tinha sido crucificado ainda. Mas já tinha acontecido no plano de Deus, no espiritual, já era algo que ia se concretizar. O plano de Deus para a sua vida, ele vai se concretizar. E você vai vencer, tá? Você vai vencer essa tribulação de hoje. E a sua cicatriz vai se tornar a marca da vitória. E esse problema vai se tornar aprendizado. E o seu testemunho vai se tornar luz para iluminar muita gente. O que você está vivendo hoje não é para te destruir, mas é para fazer as chagas gloriosas de Cristo brilharem em você e através de você. A vitória já foi garantida por Jesus na cruz. Então, caminhe como quem já venceu. Essa é a questão. Caminhe como quem já venceu. Rejeite o desânimo. Porque, como eu falei na última vez que eu tive no Sorrindo, né, para a vida, a tristeza matou a muitos, o desânimo matou a muitos. O desânimo é uma arma do inimigo para te parar. Mas o discípulo de Cristo, deixa eu dizer dessa forma, ele é imparável. Ele é imparável porque a força dele é Jesus. Se você estiver acompanhando aí no chat agora, do YouTube, no Instagram, escreve aí: a minha força é Jesus, eu sou um vencedor. A minha força é Jesus, eu sou um vencedor. E olha, eu não sei qual é a sua aflição, repito. Qual é a sua contrariedade? É um não. Ou qual é a contrariedade que você vai enfrentar hoje? Ou se você está assistindo a reprise à noite, que você já enfrentou, né? É um não. Um não que pode vir de uma pessoa. E a gente hoje, nós estamos tão ensimesmados que a gente tem um espírito de rei, né? Absolutista. Se alguém diz não, como alguém pode não fazer a minha vontade? Desculpa a sinceridade, a sua vontade, a minha, não é o centro do universo. Como alguém pode não me dar o que eu quero? É até comum na criancinha, né? Você isso, mãe, eu quero, ela chora. Mas no adulto, isso é, sabe, infantilismo, isso é imaturidade. Uma das pedras de toque da maturidade humana e cristã é isso. É você saber entender que a sua vontade pode ser retardada, né? Ela não tem que ser feita a todo momento. Mas tem gente com 40, 50, 60 anos agindo igual criança. Não dá o que a pessoa quer, a pessoa berra. O mecanismo do choro é outro. Talvez não é o choro igual da criança, mas é o choro do milindre, é o choro sabe, do brigar com o outro, do fazer a vida do outro um inferno. Eu pedi isso pro meu marido, ele não me deu, mas também agora a vida dele vai ser um inferno. E toda noite estou com dor de cabeça. Né? E outras coisas mais que não vem ao caso, tem criança assistindo. Mas enfim, sabe, entender, a minha vontade não é o centro. Porque às vezes a gente espera grandes cruzes, eu tenho percebido isso, grandes provações. Às vezes as grandes provações vão vir, mas às vezes são pequenas coisas, gente. Aquilo que são as purificações, Santa Teresinha falava, purificações passivas, né? Porque tem as purificações ativas, Santa Teresinha explicava, um jejum que você faz, um sacrifício, uma penitência. E tem as purificações passivas, que você não escolheu, mas Deus mandou, Deus permitiu. Essa fila, essa ligação que nem a minha ontem, que demorou um tempão, essa coisa que não aconteceu do jeito que você imaginava, um tratamento que você tem que fazer. Uma coisa, às vezes você está tão agitado e Deus permite uma coisa que vai ser uma bênção para você, não é uma maldição, ela vai te desacelerar esse tratamento, esse ter que fazer essa terapia, não é algo ruim, vai te desacelerar, vai te mostrar outras dimensões da vida, sabe? E tem dimensões da vida que a gente só percebe quando a aflição bate a porta do nosso coração, sabe?
Parece que a bonança excessiva, ela nos cega. É interessante, né? Tanto que o livro do Eclesiástico diz que há mais proveito, muitas vezes, num velório do que numa festa, né? No velório, todo mundo para pensar na sua vida, no seu fim. E na festa, todos estão entorpecidos pelo prazer. Tem lugar a festa, claro, mas não dá para viver só nela, né? O velório também faz parte da vida. E aqui a metáfora serve para outras coisas. O velório das contrariedades, né? Das coisas que não aconteceram da maneira como eu gostaria. Você sabia? Em cada sonho seu que morre, há um sonho de Deus que nasce. Em cada coisa que você recebe um não, há um sim de Deus para algo que você não está vendo. E deixa eu te dizer, o projeto de Deus é sempre maior que o seu. Você sonha em plantar uma rosa e fica triste porque a rosa morreu, mas Deus quer te dar um jardim, meu irmão. Minha irmã. O sonho de Deus é sempre infinitamente maior, porque está escrito lá em Carta de São Paulo aos Efésios. Deus quer nos dar mais do que a gente pode pedir ou pensar. Tem coisas que pela nossa limitação humana você não poderia nem pensar. Mas Deus já te vê chegando mais longe. Então não chore quando um sonho, uma meta morrer. Olhe para frente. Tem uma meta nova surgindo. Tem um projeto novo que Deus vai inspirar. Tem algo novo que Deus vai fazer. Tem um socorro vindo de onde você menos imagina. E Deus vai te fazer, sabe, alargar o seu projeto, alargar ali a estrutura da planta da casa que você ia construir, né? Ele vai te dar mais. Então confia. Essa palavra hoje é uma palavra de confiança, de renovo da fé, de renovar a fé, de renovar o ânimo, de não se deixar abater. Não se deixe abater. Não se entregue ao desânimo. Lute, enfrente a aflição de hoje com fé. O desânimo é uma arma do demônio para te parar. Não pare. Você é um vencedor em Cristo. Ele já garantiu a vitória para você através da fé. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos porque já nessa segunda-feira, primeiro dia civil da semana, essa palavra está trazendo ânimo, libertação, cura para muitas pessoas. Obrigado porque o Senhor está levantando muita gente através dessa palavra. O Senhor está curando corações. Obrigado porque o Senhor visita agora pessoas que estavam desanimadas diante da depressão, diante desse desânimo da vida. Obrigado porque o Senhor agora está levantando pessoas que estavam prostradas. Pessoas prostradas no desespero. Pessoas chorando com vitimismo. Porque algo que elas queriam não aconteceu. Senhor, nos liberta da visão reduzida muitas vezes, que nos faz nos focar somente no que nós perdemos. O Senhor é um Deus de abundância, o Senhor é um Deus que sempre tem mais. O teu sonho para nós é maior, é melhor do que aquilo que a gente podia pedir ou pensar. O Senhor tem sempre o melhor, o Senhor não desistiu de nós. Se a luz na nossa vida escureceu, o Senhor quer, o Senhor pode nos levantar. Obrigado, Senhor, porque a nossa vitória, a nossa bênção vai chegar, já está nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque somos vencedores pelo poder do teu nome. O Senhor está tocando nesse momento muitas pessoas que tinham perdido totalmente a coragem de lutar. Você tinha entregado os pontos no seu casamento. Você não se cuidava mais, você já não fazia nada de bom para o seu marido, para a sua esposa, você não cozinhava, você não buscava agradar, fazer o bem, mas tinha se entregado ao desânimo, ao amargor. O Senhor está te dizendo, luta, o seu casamento ainda não acabou. Pessoas sofrendo perseguições no trabalho, hoje o Senhor te deu uma arma. Não se justifique, deixe Deus te defender, reze por aqueles que te caluniam, isso é cristianismo. O Senhor também está tocando pessoas que estão fazendo tratamentos médicos. Uma pessoa em especial, uma mulher, você já é uma senhora, você está fazendo um tratamento longo, seu nome é Bárbara, o Senhor está tocando você e dizendo, tenha fé, é no processo que a cura, que a restauração acontece. Mães que perderam filhos também estão sendo tocadas. É compreensível a sua dor, filha, mas você não pode entregar os pontos. Lute, tem de bom ânimo, combata o bom combate. Se você está aqui ainda nessa vida é porque a sua hora não chegou. Vá para frente. Pessoas também sofrendo pelo término de relacionamentos, o Senhor está tocando agora. O Senhor está consolando você. Uma pessoa que você se sente muito incompreendida, parece que está todo mundo contra você. Você já não parou para pensar que talvez é hora de você ouvir o que as pessoas estão falando e tentar corrigir o que você precisa e pode corrigir?
fazer a sua parte para mudar, para melhorar. Pessoas que não tinham sido despertadas para as virtudes. Você precisa ser uma pessoa virtuosa. Para agradar a Deus, para ir para o céu, você precisa ser santo. Você precisa ser paciente, você precisa ser manso, você precisa ser humilde. Essa preocupação excessiva com a opinião dos outros, como eu dizia, esconde orgulho, vaidade. É na humildade de aceitar o que nos vem, como tudo vindo de Deus, né? Como dizia São Carlos Borromeu. É aí que a gente cresce. As contrariedades, as bênçãos. O Senhor também está tocando mentes entristecidas, agitadas e entristecidas. O Senhor está acalmando a sua mente, enchendo com um novo ânimo. Pessoas estão recebendo do Espírito Santo agora um novo ânimo, o dom da alegria. Mulheres que, ouvindo o testemunho da mulher que conseguiu engravidar aqui antes que a Maria Renata trouxe, diziam: comigo não acontece, só com o outro. O Espírito Santo está te tocando e dizendo: tem de bom ânimo. Você não imagina o que Deus tem para você. Tem de bom ânimo. Bom ânimo. Enfrentar com uma boa perspectiva, com esperança, com coragem. O Senhor também está tocando um homem, seu nome é Flávio. Você tem muitas dívidas. Você pegou dinheiro emprestado de uma pessoa e pegou dinheiro de outra pessoa para pagar a pessoa que você emprestou. Você está sentindo uma dor profunda na clavícula do lado esquerdo, na coluna, no pescoço. O Senhor está curando você e dizendo: meu filho, confia em mim e faz as coisas do jeito certo, na verdade, sem calúnia, sem mentira, sem fofoca. Diga para os seus credores o que você os deve, combine uma forma de pagar, venha para a verdade que eu vou consertar a sua vida, diz o Senhor. Pessoas sendo libertas também do espírito de fofoca. Parece que você tem prazer de falar da vida dos outros, falar até de pessoas que são consagradas a Deus, padres, religiosos. Não acho que isso é normal. Às vezes até em pessoas que são consagradas a Deus, a gente trata a fofoca, a calúnia como se fosse algo normal. Isso é um pecado grave, porque as pessoas têm direito à fama, à boa honra. O Espírito Santo está tocando muitos corações nesse momento, muitas mentes.